O Brasil exportou 2,8 milhões de sacas de café em janeiro. Esse resultado representa queda de 31% em relação a janeiro de 2025. Vários fatores contribuíram para isso. E quem vai explicar tudo para a gente? O Eduardo Heron, que é diretor técnico do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, nosso Secafé. Bom dia, Heron. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Você já é de casa. Olá, Kelly. Bom dia para você. Bom dia a todos. Bom, vamos lá, vamos entender porque são vários fatores que contribuíram para esse resultado. O que levou, então, a essa queda de volume? Bom, primeiro que nós estamos vivendo aí um momento do mercado bem nervoso, né? Nós aí temos aí recentemente alguns anúncios de safra que mexeu muito com o mercado, e isso levou a uma queda de preços, mas o que a gente vem avaliando como resultado de janeiro de 2026 é nada mais variáveis. A primeira delas, que o Brasil tem estoques de café arábica muito limitados e estamos no período de entre-safra. Então, daqui até o início da próxima colheita, nós vamos aí volumes baixos de café arábica sendo exportados. E o café Conilon, que também tem uma participação importante nas exportações de café do Brasil, vem sendo majoritariamente o principal produto abastecedor da indústria de torrefação. É bom lembrar, Kelly, que o Brasil hoje é o segundo maior país consumidor de café do mundo. Nós temos uma indústria forte, muito competitiva e que tem utilizado do Conilon para se manter abastecido. Então, são alguns fatores, somado à questão climática, somado ainda aos impactos do tarifaço nos Estados Unidos, esse conjunto de fatores levou a essa queda nas exportações de café no mês de janeiro. Pois é, uma queda em volume, então, de cerca de 31%, mas em receita o percentual foi menor. O Brasil exportando menos, né? Nós tivemos aí alguns preços que oscilaram bastante entre os meses de dezembro e janeiro. Isso levou o produtor, né, nos últimos 2 anos, o produtor ficou bem capitalizado e ele, no momento ele está retendo um pouco de café, aguardando aí por preços melhores. Então, o que a gente está vendo é que o Brasil, ao deixar de exportar, somado a essa queda de preços no cenário mundial, impactou grandemente aí as receitas cambiais do país. Exato. Heron, a gente sabe da importância do setor, né? É um setor forte, mas que realmente você citou essa questão do tarifaço dos Estados Unidos. A gente acompanhou aqui de perto no Record News Rural como o Secafé trabalhou nesse sentido de reverter essas tarifas, mas foi um complicador. Você acredita que o setor já se recuperou nesse sentido ou ainda a gente vai sentir por alguns meses? Qual que é o balanço que o Secafé faz depois desse tarifaço todo? Kelly, veja, até a entrada da próxima safra, nós vamos ver cenários bem adversos, tanto na questão do preço, quanto na questão das compras do café. Se nós analisarmos, os nossos principais compradores tiveram queda. Tivemos queda nas importações de café da Alemanha de 16%, tivemos queda nas importações de café dos Estados Unidos de 46%, e como mencionamos, o tarifaço continua tendo efeito, ainda que o café verde esteja isento dessa tarifação. O café solúvel, que continua com a tarifação de 50%, tinha até então os Estados Unidos como seu maior mercado. Então, a gente percebe o impacto ainda do tarifaço nas exportações do solúvel e nós devemos ver aí todo esse cenário de volumes ainda baixos até a entrada da próxima safra, e aí sim, quando nós realmente teremos um volume, na expectativa nossa que tenhamos volumes melhores a partir do segundo semestre. Falando ainda sobre a Alemanha, né, foi o principal destino no mês passado. Mas se a gente tiver um ranking, até para deixar claro para quem acompanha aqui o Record News Rural, Heron, qual é o ranking dos principais destinos, né, ou seja, os países que mais compram o nosso café? Bom, nós temos aqui, o ano passado, a Alemanha se posicionou de forma histórica como o maior comprador de café do Brasil, seguido pelos Estados Unidos, uma pequena diferença, mas Estados Unidos, que sempre foi o maior comprador de café do Brasil, ocupou a segunda posição. E nós temos aqui Itália, Japão, Bélgica, que são os nossos principais países compradores e tradicionais compradores de café do Brasil. O que chama atenção um pouco no relatório é, em janeiro, as exportações de café para a Rússia.
né? A Rússia voltou ao mercado a comprar café desde o ano passado. Esse ano, a Rússia está ocupando a sexta posição, desculpa, e vem aí junto com outros países como Turquia, que é um dos grandes mercados também do Brasil, Espanha e França, vem apresentando aí compras do café brasileiro. Porém, quando a gente analisa os mercados de forma individual, desses tradicionais compradores de café do Brasil, Kelly, somente a Itália registrou um crescimento de 6%. Então, isso é reflexo da menor oferta de café do Brasil, do volume baixo de exportação, e nós acreditamos que a partir do segundo semestre, esses mercados voltam a comprar o café brasileiro por todos os atributos que o nosso café possui. Qualidade, sustentabilidade, e temos aí uma expectativa de um grande volume de café para exportar nesse próximo ciclo. Então, nós queremos crer que até no início do segundo semestre, o Brasil volta aí aos seus volumes de exportação de forma um pouco mais harmonizada. Heron, eu sei que você acompanha o mercado global bem atento. Como é que estão os nossos concorrentes, hein? Veja, a questão climática hoje é o principal desafio de todos os países produtores, né? Nós vimos há 2 anos atrás a questão climática impactando o Vietnã, que fez os preços chegarem a patamares elevados, e nós tivemos aí no ciclo passado do Vietnã, o Vietnã apresentando safras maior do que foi em 2024. Diferentemente do Brasil. O Brasil vem passando por ciclos climáticos. Algumas regiões do Brasil a gente percebe um certo impacto climático, outras aumentando sua produtividade por conta de clima favorável e também das boas práticas, mas, no geral, o que a gente percebe é que não existe um excesso de oferta de café no mundo, né? E aí, Kelly, apesar de nós termos aí grandes concorrentes, o Brasil segue aí com um trabalho de pesquisa, de tecnologia, de sustentabilidade, de qualidade, de diversidade. Hoje nós temos 39 regiões mapeadas de café, o que permite o Brasil seguir líder absoluto no abastecimento global de café por todas essas características que o nosso produto possui. Inclusive com cafés especiais, certificados, Exato, com qualidade superior. E esses cafés também têm conquistado cada vez mais mercados. Exatamente. O Brasil hoje compõe os principais blends de café no mundo, né? Nós falamos aqui há pouco sobre o impacto tarifário. Os Estados Unidos hoje é o maior consumidor de café no mundo e o Brasil tinha até então 32% desse market share. O que queremos acreditar e seguimos trabalhando para que o solúvel também tenha essa isenção, porque é um grande mercado. Mas o que a gente percebe e vem acompanhando que os mercados tradicionais compradores, eles têm uma taxa de crescimento um pouco menor. Continuam comprando café, continuam se sofisticando, e isso é bom para o Brasil por conta de todas essas características que o café brasileiro possui para poder atender todas essas nuances e diversidade de preparo, né? Mas também a gente analisa o mercado asiático, que tem aí grandes potenciais consumidores de café que podem se desenvolver ao longo dos anos, e o Brasil, por ter todas essas características, vem apresentando, né, uma proposta de fomento da promoção e marketing ali na Ásia, justamente com o objetivo de diversificar os nossos mercados. Então, o que a gente percebe é que o consumo de café no mundo tende a crescer, segundo os dados da OIC, ainda que taxas um pouco menores, mas segue crescendo, principalmente em países produtores, e o Brasil tem aí oportunidade de poder continuar produzindo excelentes cafés especiais, de qualidade e de variedades diversas, para poder atender todos esses mercados, Kelly. Heron, o Porto de Santos é fundamental, né? A principal porta de saída dos nossos cafés. Eu sei que você acompanha de perto o drama que é para o setor, tendo em vista os atrasos. São vários problemas que acabam acarretando prejuízos. Como é que está a situação hoje? O que o Secafé estima para esse ano? Existe alguma luz, alguma mudança ou o problema de atraso vai continuar? Olha, Kelly, a gente tem acompanhado essa questão com muita preocupação. Apesar do Porto ter quebrado o recorde no ano passado com 185 milhões de toneladas, as cargas containerizadas continuam enfrentando as dificuldades. Café, algodão,
alguma parte do açúcar que também vai em container, celulose. Então, é um cenário bem desafiador, porque as expectativas é de que o segundo semestre, tanto o café quanto outros produtos, tenham volumes maiores. E o que a gente está vendo dentro desse cenário, dessa falta desse esgotamento da infraestrutura portuária, é que nós muito provavelmente vamos ver aí as cargas containerizadas acumulando ainda mais prejuízos por conta do volume que tende a entrar no segundo semestre. E o que a gente lamenta é que mesmo a questão do Tecon Santos 10, que vem se arrastando há pelo menos 9 a 10 anos, segue ainda sendo uma corrente presa, dificultando ainda a nossa percepção de que as coisas possam vir melhorar no médio e longo prazo. Mas, infelizmente, a gente está vendo idas e vindas impostas por restrições sem nenhum fundamento técnico, legal, comprobatório que justifique o posicionamento da restrição de participação. E, com isso, Kelly, quem vai continuar pagando a conta pela falta de infraestrutura é a carga. Então, a gente acompanha com muita preocupação essa morosidade na oferta de capacidade de pátio e berço para as cargas containerizadas no Porto de Santos. E com todos esses fatores que a gente colocou aqui, como é que está a cabeça do produtor rural que busca esses mercados internacionais? Olha, o que a gente tem visto, Kelly, que por conta dos preços altos nos últimos 2 anos, o produtor está capitalizado. Então, ele não tem aquela necessidade de vender de forma imediata, principalmente porque daqui a 4 meses, 5 meses, em algumas regiões, nós já vamos começar a colher uma nova safra. O que a gente percebe, sim, são oscilações de mercado muito grandes. Isso certamente traz preocupações para todo o mercado, não somente para o produtor, mas para o exportador. E essa é a questão que a gente vem analisando com certa cautela. Nós não sabemos os cenários que vão se desenhar nos próximos meses, principalmente com a entrada da próxima safra. O que a gente nota é que o mercado está bem tenso, bem nervoso, por conta de todos esses fatores. E o produtor que está capitalizado, no momento, vem fazendo o dever de casa, vendendo quando ele acha que o preço está acessível, mas a gente percebe que há uma certa contenção na oferta do café pelo produtor, em função dessa alta remuneração que ele teve nos últimos anos. Vamos falar um pouquinho agora para o brasileiro, que às vezes fala, nosso café está sendo exportado, o que eu tenho a ver com isso? Heron, é bom lembrar, da cadeia que é importante para a geração de emprego e renda aqui, né? Vamos lá. O Brasil hoje, nós somos suspeitos para falar, porque o Brasil hoje, quando nós falamos que é um caso de sucesso no mundo, se deve a vários fatores. Primeiro, porque nós crescemos em pesquisa e tecnologia. Nós reduzimos a nossa área de 4,9 milhões de hectares para produzir 2,3 milhões de hectares. Nós saímos de uma produtividade de 6 sacos por hectare para produzir em 35, 36, em algumas regiões até um pouco mais. Então, o Brasil hoje faz um trabalho de campo, de boas práticas, o produtor cada vez mais engajado com o tema da sustentabilidade, as empresas exportadoras vêm fazendo o trabalho de qualificação do produto, de preservação do meio ambiente, de diversificação de todos os clonais. O Brasil hoje tem cerca de 220 clonais desenvolvidos por meio de pesquisa, Kelly. Então, o Brasil hoje, quando nós falamos que somos capazes de atender aos mais exigentes e diversos mercados, é por conta de toda essa variedade que a nossa cafeicultura já possui de forma consolidada. Qualidade, sustentabilidade e diversidade. Agora, com relação à questão interna, o que a gente vem acompanhando, principalmente dentro do âmbito da pesquisa, é que o Brasil tem clonais com altas produtividades já desenvolvidas, e o que agora falta é surgir a demanda. Nós não podemos simplesmente sair produzindo volumes grandes, porque isso tem impacto no mercado de café e reduz a remuneração de produtores com os preços baixos e custos elevados. Mas o que a gente pode dizer é que, por toda a pesquisa e tecnologia consolidada e boas práticas no campo, o Brasil está preparado para atender a demanda, principalmente da região asiática. Só estamos aguardando a demanda vir para que o Brasil continue aí sendo o maior fornecedor de café em todos os continentes. Essa demanda apareça. Heron, muito obrigada, viu? Pela análise, por trazer tanta informação e atualizar tudo para a gente. Um bom dia para você. Estamos sempre de portas abertas para você e para toda a equipe do Secafé.
Agradeço, Kelly. Bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigada.